Texto clássico, todos nós conhecemos muito bem, 1 Samuel capítulo 1, e nós vamos meditar nos versículos 9 a 18. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 18. Eu vou pedir mais uma vez para nós ficarmos em pé e fazermos a leitura desse texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 18. Vamos meditar um pouco sobre a história de Ana, uma grande mulher de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e se deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos seus lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não saíam som algum. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho.
Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Senhor, Deus de Israel, te conceda a petição que tu fizeste. E ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi e o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Repita comigo. E o seu semblante já não era, mais forte, e o seu semblante já não era triste. Santo Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui e porque o Senhor colocou mulheres, são nossas mães, que foram as responsáveis por estarmos aqui hoje, que nos educaram, que nos amaram, que suportaram muita coisa por nós. E nessa noite nós queremos te agradecer. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós queremos mais uma vez, Senhor, ouvir a tua palavra. Esse é o meio pelo qual nós escutamos a tua voz. É ouvindo a tua santa palavra. Então, nesse momento, eu te peço que eu me cale e que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Por favor, acomode-se no seu lugar. A história de Ana, com certeza, é uma história muito conhecida por nós, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, e é uma história fascinante, é uma história extremamente inspirativa. Quando a gente vê a vida dessa mulher, quando a gente enxerga a coragem dessa mulher, quando a gente enxerga o vigor dela, a gente enxerga Deus na vida dela. Então, quando você olha para sua mãe, quando você olha para ela, você pode enxergar Deus na vida dela. E você deve enxergar Deus. Quando você olha para uma mulher de Deus e você vê as características que estão na vida de uma verdadeira mulher de Deus, você enxerga o próprio Senhor atuando na vida dela. Com certeza a história de Ana é uma das mais bonitas da Bíblia. Quando se fala de mãe, quando se fala de uma mulher guerreira, uma mulher de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana não tinha filhos. Ela não tinha filhos, ela era uma mulher estéril. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que Ana não tinha filhos, porque o Senhor foi quem cerrou a sua madre. Foi o Senhor quem permitiu que Ana fosse uma mulher estéril. Isso está no texto em que nós lemos. A Bíblia mostra que Ana vivia numa situação muito difícil dentro do seu lar. O texto que nós lemos diz que o seu esposo, ao qual seu nome era Elcana, ele tinha Ana, sua esposa, a qual ele amava, mas ele também vivia num relacionamento que não era monogâmico, né? Ele vivia na poligamia. Ele tinha sua esposa, mas tinha outra mulher chamada Penina. Então, olhe a situação que essa mulher tinha que suportar.
Além dela não poder ter filhos, que na época a mulher que não tinha filhos era muito desvalorizada, as pessoas achavam que o valor da mulher era no fato dela dar filhos ao esposo. Ainda por cima, ela olha para o seu esposo e vê ele tendo um relacionamento com outra mulher. E além, a Bíblia ainda nos mostra que essa outra mulher, chamada Penina, ela ainda zombava de Ana. Ela zombava de Ana. Essa outra mulher, ela ria de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Ela tinha tudo o que a sociedade achava que era bom para uma mulher ter. Porém, Penina não tinha o que Deus achava que uma verdadeira mulher deveria ter. Se chama caráter. Se chama uma mulher cheia de Deus. A situação de Ana não era uma situação boa. E eu separei aqui alguns desafios que Ana teve que suportar. O primeiro é o que nós falamos já, que tinha que suportar a segunda mulher do seu esposo. A gente olha na Bíblia e pensa, mas pastor, não é errado, Deus não condena? Sim, em momento algum o texto está dizendo que Deus aprovou essa relação. Muito pelo contrário, quando você vê o Senhor Jesus falando, em Mateus 19, ele vai dizer que Deus criou homem e mulher e fez ali só um homem, e fez ali só uma mulher. Então Deus criou a família assim, tá? Monogâmica, um homem e uma mulher. E Deus criou a família para que essa família fosse pelo resto da vida, por toda a vida. Só que durante a trajetória bíblica, nós vemos que o homem cai, o homem erra, e por isso o homem agora cai no pecado e entra também esse tipo de relacionamento errado aos olhos de Deus. Da mesma maneira de Ana, nós infelizmente vemos isso também hoje em dia. Famílias desestruturadas a esse ponto, onde homens têm a sua esposa e têm outras mulheres. E também, ao contrário, acontece. Mulher que tem seu esposo e tem outros homens. Isso é reprovado diante da palavra de Deus. Deus criou um homem, uma mulher, um esposo, uma esposa. Foi assim que Deus fez. E por mais que o mundo diga que isso é careta, que isso é brega, que isso é errado, foi assim que Deus fez. Assim diz o Senhor. Então a palavra de Deus mostra tanto os erros quanto os acertos. E nesse momento, a palavra de Deus está nos mostrando uma família desestruturada. Uma família fora dos parâmetros de Deus. Por isso do sofrimento que Ana, uma mulher de Deus, teve que passar. Porque quando uma família está desestruturada aos olhos de Deus, ali há sofrimento. Ali há dor. Ali há choro. Quando Deus não está numa casa, quando Deus não habita num lar, ali há desentendimento. Ali há falta de comunhão com Deus. Ali há falta de comunhão entre os cônjuges. Quando Deus não está. Aqui o texto mostra para a gente que até o esposo de Ana, Elcana, era até um homem religioso, porque anualmente ele ia sacrificar a Deus. Anualmente ele ia lá, oferecia sacrifício, mas ele vivia em pecado diante de Deus. E isso feria
Ana, que era uma mulher que tinha um coração quebrantado. Meus irmãos, quando tem algo errado num lar, numa família, isso afeta todos os familiares. Isso afeta toda a casa. Por isso que nessa noite eu quero dizer aos irmãos, quero dizer a vocês, quero dizer às mães, aos pais, aos esposos e às esposas, mantenha o seu lar na presença de Deus. Mantenha a sua casa como uma chama viva, em que a presença de Deus nunca se apague. Desta maneira, ali haverá bênçãos, haverá harmonia. Então, o primeiro sofrimento que a gente enxerga aqui, que Ana passou, é que ela tinha que suportar a presença dessa mulher, chamada Penina. O segundo era que, além de ter a presença dessa mulher, Ana tinha que ouvir provocações dessa mulher. Isso está no versículo 6. Ela tinha essa mulher ainda que provocava. Já imaginou? Uma mulher desvalorizada, uma mulher que para a sociedade não tinha valor algum, porque não dava filhos, e agora essa mulher tem que olhar para outra que dava filhos, e essa mulher agora começa a provocá-la. O que é que você faz quando alguém te provoca? O que é que você faz quando alguém te coloca para trás? Quando alguém quer ver você, quer te passar uma rasteira, né? Ela queria ganhar ponto ali com Elcana, né? Queria ser bem vista, ó. E ali menosprezar a outra. Família desestruturada. Outra coisa que Ana tinha que passar era o fato dela não poder ter filhos. Isso era uma... Segundo o texto, fazendo uma boa exegese aqui do texto, a gente percebe que esse era o motivo de maior tristeza de Ana. Porque quando Ana vai para o templo orar, ela não vai dizer: Senhor, mata a Penina, leva logo ela, né? Senhor, resolve o problema do meu lar. Não. Quando Ana vai para o templo orar, a oração dela, irmãos, é para que Deus lhe dê um filho. Toda mãe, ela, com certeza, ela dá muito mais valor ao seu filho do que aos seus bens que ela tem. Uma verdadeira mãe, não é? Porque, infelizmente, com a iniquidade que está crescendo cada vez mais, a gente vê mães e pais, muitas vezes, fazendo coisas deploráveis com os filhos. Isso é para se cumprir a palavra de Jesus, quando ele diz que, no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará. E até amor de filhos com pais, e amor de pais e mães com filhos também está se esfriando. Então, a gente vê na palavra de Deus, meus irmãos, que aquela mulher, ela tinha um anseio muito grande. Senhor, me dá um filho. Ela não disputa com Penina, porque Penina tinha filhos. Ela não tinha nenhum. Ela poderia dizer: Senhor, eu quero ter mais do que a outra. Ela não faz isso. Ela só pede um. Era o que ela mais queria. Outra coisa que Ana passava era o fato do seu marido ser um homem incompreensivo. Observe o versículo de número 8. O texto vai dizer: então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só. Era o cara mesmo, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Rapaz, no versículo 8, esse versículo nos mostra a incompreensão do seu esposo. Porque o texto vai mostrar que Ana não comia. Ana estava num quadro aqui, caminhando para alguém que iria entrar na depressão. Porque ela estava com isso tão arraigado na sua mente que ela não comia, que ela só chorava. O seu coração estava muito triste, abatido, ouvindo impropérios. Mas aí, quando a esposa precisa de uma palavra do seu esposo, do seu marido, de uma palavra positiva, de uma palavra amorosa, irmãos, muitas vezes nós maridos temos esse erro. E a gente tem que admitir. A gente tem que admitir. Muitas vezes nós somos insensíveis com nossas esposas. Às vezes as nossas esposas, elas estão passando por algo que para a gente é bobagem. Que para a gente é besteira. A gente olha como uma besteira. Porque os problemas que realmente são problemas, às vezes a gente pensa que são só os nossos. Nós devemos sonhar os sonhos das nossas esposas, porque elas sonham os nossos sonhos. Nós devemos sentir o que elas sentem, porque elas sentem o que nós sentimos. Não peguei essa frase de ninguém não, viu? Eu disse agora mesmo. Irmãos, Deus nos criou para ser uma só carne com a nossa esposa. Então, quando dói nela, tem que doer na gente. E quando dói no esposo, tem que doer na esposa. Essa mulher estava esperando uma boa palavra do seu marido. Ela estava esperando que o seu marido dissesse: Ana, eu te amo assim. Se o Senhor não permitir que você tenha filhos, eu vou continuar te amando. Eu vou continuar estando ao seu lado. E também ele deveria dizer: eu vou deixar essa outra mulher, vou ficar só com você. Porque isso é errado. Meus irmãos, esse homem não falou isso. Ele não compreendeu. Ele disse a ela que... Ele perguntou a ela por que ela chorava. Ele já deveria saber muito bem o que ela estava passando. Como marido dela. Ele já deveria saber muito bem o que estava passando na cabeça dela, no coração dela. E ele vai e pergunta: por que você está chorando? Acho que se fosse as mulheres de hoje, ele ia dizer: não, nada não. Você é cego. Não todas, tá? Por que você está chorando? Por que você não come? Por que você não se alimenta? Por que você está sem comer? Por que você está com o coração triste? Na verdade, Elcana já sabia a resposta. Ele mesmo dá a resposta. Ele diz assim: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Na verdade, ele não estava preocupado com o problema dela. Na verdade, ele queria que ele fosse centralizado. Ele queria que ela visse ele como tudo e se esquecer, ao ponto dela se esquecer de cuidar dela mesma. Onde, na verdade, deve haver uma via de mão dupla. O esposo deve cuidar da esposa, a esposa deve cuidar do esposo. O esposo não deve querer só que a esposa tenha ele como centro, tenha ele como tudo. E a esposa também da mesma forma. Ela não pode querer que o marido tenha ela como centro, como tudo. Um deve cuidar do outro.
Então Ana passou também por esse problema. O seu marido não compreendeu aquilo que ela estava passando. Então, junte tudo isso, faça uma sopa e vá tomar para você ver o gosto que tem. Terrível. E você ter que viver anos dessa forma. Muito bem, essa era a situação que Ana estava. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar que a situação, olha que coisa linda, Deus não omite os problemas, Deus não omite os erros, mas mesmo em meio aos problemas e aos erros, às falhas, Deus evidencia as qualidades de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. Ele não disse que a gente não vai ter problema. Ele não disse que a gente não vai deixar de passar por essa situação. Mas mesmo passando, Ele nos mostra a receita, a forma, a fórmula para a gente conseguir vencer. Qualidades de Ana, versículo 5. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mesmo tendo uma rival que tinha dado vários filhos ao seu esposo, Ana era amada, ou seja, ela era uma mulher amável. Isso, a prova disso está no próprio texto, porque quando ela vai para o templo orar, que o sacerdote Eli chega para ela e diz que ela está embriagada, o que é que ela faz? Não, meu senhor, a tua serva está orando. Olha as palavras dela. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, a gente vai esmiuçar melhor. Ela tinha todo motivo para dizer: eu? Você está ficando maluco? Venha ver se eu estou embriagada. Eu estou passando por um monte de problema assim, 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 assim. Não. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar melhor. Mas ela era uma mulher amável. Era uma mulher doce. Era uma mulher que sabia falar. Que mesmo apesar de ver seu esposo no pecado, de ver a sua família desestruturada, era uma mulher que vivia o amor de Deus na sua casa. Ela vivia o amor de Deus no seu lar. Segunda qualidade de Ana que nos chama muita atenção, verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana tinha um coração quebrantado. Ela tinha um coração quebrantado. Ela se levantou. Como era que estava o coração dela? Como é que estava a alma dela? Amargurada. Com amargura de alma. Eu acho que nenhuma mãe aqui ou nenhuma mulher nunca sentiu amargura de alma, né? Vou pedir licença para citar um exemplo. O exemplo da minha avó, que eu acabei de perdê-la há pouco tempo. A minha avó, ela teve 10 filhos. A irmã Antônia, né? A igreja conheceu ela, né? Ela teve aqui, antes do Senhor guardá-la. Ela criou 10 filhos. Desses 10 filhos, ela passou por uma amargura muito grande na alma. Ela tinha um filho que era o segundo mais velho, e esse filho ele dirigia Kombi na época em que era permitido as Kombis vir do interior e entrar aqui, na região metropolitana. Esse filho dela era motorista e tinha um cobrador na época, e quando ele passou ali em São Lourenço, naquele viadutozinho que tem lá em São Lourenço, um assaltante entra na Kombi, armado, e pede todo o dinheiro ao cobrador.
Só que o cobrador, ele não dá o dinheiro. E aí, o assaltante tira a vida do meu tio com um tiro na cabeça. Era um dos filhos mais amados da minha avó. Eu me lembro que eu era pequeno, muito pequeno, mas eu tenho uma memória boa dessa época. E eu me lembro que a alma dela ficou muito amargurada. Ela chorou muito, muito, muito. Uma mãe que perde um filho dessa forma sabe que é como se estivesse arrancando um pedaço da sua carne. E aí, quase ela entra em depressão. Perdeu outra filha recém-nascida e ficou com 8 filhos. Desses 8 aí, ela acha de criar um neto, que sou eu. E eu me lembro da grande amargura que ela sentiu ao perder seu filho. E eu começo a imaginar o quão a mãe ama um filho. O quão a mãe ama um filho. Estou citando esse exemplo porque foi o que Deus usou para eu compreender desse amor tão grande e da amargura de um pouco que Ana sentiu, da amargura que ela estava sentindo aqui, quando ela orou ao Senhor, porque o texto diz que ela sentiu uma amargura de alma. Amargura de alma é algo muito profundo. É algo que está lá intrínseco dentro da alma do ser humano. E que a pessoa pode estar na sua frente assim, ó. Tudo bem? Tudo bem. Mas lá dentro, a pessoa está todo rasgado por dentro. Era como Ana estava. Mães que aqui estão. Às vezes, Deus sabe que às vezes vocês sentem, às vezes por ver um filho num caminho que não deveria estar, às vezes por ver um filho de uma forma como você ora tanto e não vê Deus agindo, não vê Deus fazendo, às vezes anos e anos e anos de oração e não vê o Senhor agir, vê o Senhor se calar e a alma se angustia, o coração fica rasgado por dentro, mas o Senhor está lhe vendo. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Essa mulher estava com essa angústia tão grande na sua alma, a ponto que ela chorou abundantemente. Essa mulher tinha 2 atitudes para fazer, para tomar. Tinha 2 opções. A primeira era se revoltar contra Deus. Era se revoltar contra tudo e dizer: Deus não me escuta, meu esposo não me ama, não me compreende, a minha vida está de uma forma terrível, eu sou afrontada por essa outra mulher todos os dias, Deus não me dá um filho, tanto que eu oro, tanto que eu peço, eu não vou mais seguir a esse Deus. E quantas pessoas deixam de servir a Deus por situações semelhantes? Mas a outra decisão que ela tinha, a outra opção, era de confiar na onipotência de Deus. E quando a gente resolve confiar em Deus, Deus tem a resposta certa, na hora certa, no tempo certo para a gente. E foi isso que aconteceu. Ela resolveu confiar no Senhor, ela não se revolta contra Deus, ela não abandona a sua fé, mas apesar do seu coração estar amargurado, ela ora ao Senhor e chora abundantemente. Ela faz um voto com Deus, versículo 11. Senhor dos exércitos, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor me dá um filho, varão, um homem de Deus, eu vou dar ele ao Senhor.
e na sua cabeça não vai passar navalha. Eu vou fazer um voto ao Senhor. Ela confia, ela entrega e ela faz esse voto a Deus. Ana era uma mulher que, apesar do seu sofrimento, ela tinha um coração quebrantado. Coração quebrantado. Outra característica de Ana, versículo 12. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Demorando-se ela a orar. Ana tinha uma vida de oração. Uma mulher que tem uma vida de oração, o inferno treme. O diabo sai correndo dela. Não só uma mulher, mas um homem também, qualquer pessoa. Mas aqui falando para as mães hoje. Mãe, tenha uma vida de oração. Cultive uma vida de oração. Você vai ver Deus fazendo maravilhas. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela começa a orar, começa a interceder, e o seu coração quebrantado, ela ora continuamente, ela demora ali orando. Ela não era uma mulher de poucas palavras com Deus. Ela falava tudo. Ela despejava tudo. Senhor, estou passando por isso. Está me fazendo doer. Senhor, eu não suporto mais. Eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu confio no Senhor. E o Senhor vai fazer a tua vontade. Outra característica de Ana muito forte é a humildade de Ana e a sinceridade de Ana. Ao contrário de Penina, que de humilde não tinha nada, que vivia zombando dela, Ana tinha muita humildade. Ana, quando Eli chega para ela, que começa achando que ela estava embriagada, era o que a gente falou que ia destrinchar, veja o que vai dizer no versículo de número 14 e 15. Ele disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela foi uma mulher humilde e sincera. Eu não bebi nem vinho e nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Isso aqui quebrou o coração do sacerdote. Porque uma coisa que deixa um sacerdote, um pastor feliz, é quando ele vê uma ovelha orando. Isso deixa a gente muito feliz. Quando a gente vê uma igreja que tem uma vida de oração. Quando ela disse que estava orando, ele percebeu que ele estava errado. E aquilo quebra o coração dele, porque ele viu que ela estava fazendo o que era certo. Ela estava buscando fazer o que agradava a Deus. E a humildade dela em não ser, ao mesmo tempo, da mesma forma como Eli foi, né? Ela não foi grossa com ele, ela não rebateu ele. Ela abre seu coração, ela diz: Senhor, o meu coração está aflito, eu sou atribulada de espírito, eu estou aqui porque eu preciso de uma resposta de Deus. Ela era uma mulher que tinha sede por ouvir a resposta de Deus. Nós devemos ser assim também. E ela diz: eu não bebi bebida forte, eu não estou embriagada. Eu venho aqui derramando a minha alma perante o Senhor. No versículo 10, vai dizer que ela estava com a alma amargurada. No versículo 15, vai dizer que ela estava derramando a sua alma. Essas duas vezes que aparece a palavra alma aqui,
fala do mais íntimo, do profundo, do ser da Ana. O que é que eu tenho que fazer quando a minha alma estiver amargurada? Derramar ela aos pés do Senhor. Entregar ela. Senhor, cura minha alma. Então isso aqui demonstra que ela era uma mulher humilde e sincera. Outra grande característica de Ana era que Ana se fortalecia na palavra de Deus. Veja no versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Ela recebeu a bênção ali daquele homem de Deus. Ela abriu seu coração, abriu sua alma, e ali Eli libera ali uma palavra profética para ela. Com outras palavras, Eli estava dizendo: você está no caminho certo. Deus vai te responder. Vai em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Não tem coisa melhor do que a gente pedir algo a Deus e ouvir Deus falando para a gente. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi e seu caminho, e ela, mas antes ela tinha comido? O texto vai dizer que ela não tinha comido. O texto vai dizer que ela estava com a alma totalmente arrebentada, chorando muito. Agora, quando ela escuta a palavra de Deus, quando ela escuta Eli, usado por Deus ali, ela come, o seu semblante muda. O semblante de Ana não era mais triste. Ou seja, ela se alegrou. Pergunta que eu quero fazer para a igreja. Neste momento aqui, Ana já estava grávida? Neste momento aqui, em que ela sai do templo, ela já estava grávida? Deus tinha dito a ela que ela iria ter um filho. Deus dá uma palavra de esperança através de Eli. Mas ela não recebe Deus dizendo: você vai ser mãe. Eli disse a ela: Deus te conceda a petição que você fez. Ou seja, confie em Deus. Deus vai conceder. Mas até então ela não estava grávida ainda. Ela não teve filho. Ela não teve nenhuma confirmação científica de que a promessa havia se cumprido. Ela creu, ela acreditou sem. Eita, mulher de fé. Você acredita sem ver. Você não está vendo ainda a ação de Deus, mas você já crê. É por isso que o semblante dela mudou. É por isso que a mulher que estava triste, chorando, sem comer, quando ela escuta uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, quando ela entende que Deus está no comando, quando ela entende que Deus vai agir na hora, ela fortalece seu corpo e ela fortalece seu espírito, ela se alimenta, ela se alegra e ela confia na onipotência de Deus. Você não tem que se alegrar quando vê as coisas dando certo. Você não tem que se alegrar quando a coisa acontecer. Isso não é fé. Isso é fé o quê? Recebi uma notícia maravilhosa hoje. Ah, que alegria, fiquei feliz. Deus me deu o que eu queria. Isso não é fé. Fé é quando você ainda não está vendo. É quando você ainda não consegue enxergar, quando ainda não aconteceu, mas você crê
Você confia? Você acredita que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete? Alegre seu coração. Abre um sorriso. Isso aqui é para toda a igreja. Confie sem ver. Se alimente. Levante a cabeça. Fortaleça seu corpo. E fortaleça sua alma. Deus está no controle. Fortaleça seu espírito. Deus está no controle da sua vida. Uma mulher que entra no templo chorando, ela sai sorrindo. Um crente que quando entra na igreja, que ele quer ouvir a voz de Deus, quando ele entra chorando, ele sai sorrindo, porque ele tem convicção de que Deus falou com ele. E quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus fala, acontece. E quando Deus promete, não há nada no mundo que possa impedir as promessas de Deus. Eu confio nesse Deus. Nós confiamos nesse Deus. Que a palavra do Senhor possa ser aplicada e cravada no nosso coração. Amém. Meus queridos, vou convidar a igreja para a gente ficar de pé nesse momento. Mães, parabéns. Vocês são as guerreiras. Nós vamos orar, vamos à bênção apostólica, porque depois nós vamos ter um momento de homenagem às mães com a irmã Elizabeth. Por isso nós vamos terminar um pouco mais cedo. Você estiver perto, se a sua mãe estiver aqui, fique perto dela. Vá lá para perto dela agora, por favor. Pegue na mão dela, abrace ela. Se você tiver esse privilégio de estar com a sua mãe aqui agora, agradeça a Deus pela vida dela. Deus está te dando uma dádiva de poder estar com ela agora. Isso é um presente de Deus. E se ela não estiver aqui, nesse momento você vai orar a Deus. E Deus vai abençoar sua mãe onde ela estiver. Se ela não estiver aqui, você vai agradecer a Deus por ela. Agradeça ao Senhor pela vida dela. E na oportunidade que você tiver de vê-la, você vai dar um abraço forte nela e agradecer a Deus. Se Deus já guardou sua mãe, nesse momento você vai orar a Deus, agradecendo a Deus pelo tempo que Deus permitiu você estar com ela, porque foi um presente de Deus, ela na sua vida. Ó Deus, maravilhoso Pai, em o nome de Jesus, te agradecemos por nossas mães. Senhor, em o nome de Jesus, te agradecemos por esses anjos que o Senhor colocou na nossa vida. Aqueles que estão com suas mães aqui, é um presente. Ensina-nos a amá-las cada vez mais, Senhor. Aqueles que o Senhor já guardou elas, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar com elas. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu, Senhor, amá-las, cuidar, abraçar. Aquelas que não estão aqui perto da gente agora, abençoa elas nesse momento, Senhor. Nos dá muitas oportunidades para estar perto delas. Nos dá muitas oportunidades. Nos ajuda a amar mais elas. Enquanto nós ainda temos elas conosco, ajuda a amar e a cuidar delas, Senhor, até o último suspiro dessa vida. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa os lares.
que a poderosa mão sobrenatural de Deus permaneça sobre o nosso lar. Em nome de Jesus.